Mas antes nós vamos conversar com o senador reeleito Marcelo Crivella. Ele está em nossos estúdios no Rio ou em Brasília? Tire essa dúvida para mim, senador. Boa noite. Boa noite, prazer enorme estar participando com vocês. Eu estou aqui em Brasília, vim para a festa da Dilma. Ok, então o senhor já chegou a conversar com ela, o acesso a ela está muito complicado, muito difícil, depois da definição matemática da vitória, senador? Não, a nossa festa ficou marcada para a cobertura do Hotel Naum. E ali tem muitos políticos, éramos quase 50 pessoas. Mas até o momento que eu saí para vir para cá, para os estúdios da Record e dar essa entrevista, ela ainda não havia chegado. Tinha chegado o presidente do Congresso, Michel Temer, que é o vice-presidente, mas ela não havia chegado ainda ao local. Assim o senhor me ajuda a fazer uma correção. Agora há pouco falei presidente do Congresso, José Sarney, não. Presidente do Senado, José Sarney, e o presidente do Congresso Nacional, Michel Temer. Os dois estão no Hotel Naum já à espera da candidata. Por favor, qual é a sua avaliação desse segundo turno? Começou com uma tensão muito forte entre os dois candidatos. E agora, na última semana, com o debate da Record, o último debate também, mostraram os dois, as duas candidaturas, uma posição mais pacifista. Qual foi o grande resultado, o grande teor que pode ter pesado para a vitória de Dilma nesse segundo turno, na sua opinião, senador? Olha, a história que eu tenho dessa eleição é que, faltando 3, 4 semanas para o fim do primeiro turno, a Dilma chegou a ter 60%. Abertas as urnas do primeiro turno, ela tinha apenas 47%. E nas pesquisas de boca de urna se verificou que ela perdeu muito voto entre evangélicos e católicos por conta de uma série de boatos que se propagaram pela internet e não houve maneira de esclarecer. Logo depois da eleição do primeiro turno, em Brasília, houve 2 ou 3 reuniões ligando exatamente esses setores da igreja evangélica, da igreja católica, tentando esclarecer os boatos. E a partir daí foi feita uma verdadeira cruzada de esclarecimento da opinião pública. E eu acho que essa cruzada de esclarecimento da opinião pública ajudou muito, porque ela que vinha caindo e o Serra subindo, ele ficou, não sei se vocês lembram, mas ela tinha 60, terminou com 47, chegou a ter 62. A Marina, que tinha 8, terminou com 20. Era um voto religioso, era o voto contra o aborto, era o voto contra a união dos homossexuais e pela liberdade religiosa no país. No primeiro momento, depois do primeiro turno, esse voto tendia a ir para o Serra e ele subiu para 40% e poderia até passar a Dilma. Houve um momento até de um empate técnico. Eu acho que foi fundamental a ação de todas as igrejas que apoiam o governo do presidente Lula no sentido de esclarecer a opinião pública, esclarecer, sobretudo, evangélicos, católicos, para as posições reais da ministra Dilma. Ela também fez programas, ela escreveu uma carta, e as pesquisas mostraram que ela deixou de perder voto e voltou a crescer nesse meio. Acho que foi fundamental para esses pontos que ela abriu de vantagem sobre o candidato Serra. E vale lembrar, confirmando o que o senhor nos diz, senador, bom, antes de mais nada, essa imagem que você vê aberta é do interior do hotel em Brasília, onde lideranças políticas aguardam a presidente eleita Dilma Rousseff para daqui a pouco a sua primeira palavra, o seu primeiro discurso, o primeiro pronunciamento em relação à vitória desta noite. Mas, senador, vale a pena lembrar que desses 28 dias de segundo turno, os primeiros 10 ou 15 foram quase que completamente capitaneados pelo debate política versus religião. E o senhor está nos dizendo que a posição política de Dilma no começo do segundo turno, ao emitir uma carta aos brasileiros, ao se reunir com os religiosos, foi fundamental para reverter a situação. O resultado do segundo turno poderia ser outro, na sua opinião, se não tivesse sido assim? Sim, a religião sempre foi muito importante no desenvolvimento dos povos. É um fator fundamental na política, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Sempre foi assim e eu acredito que será assim. Ela é muito importante no espírito dos povos. A religião é uma coisa muito importante, eu repito, no espírito dos povos. E acho que a ministra Dilma se colocou muito bem num país cristão, desfazendo boatos. Acho que foi uma estratégia, vamos dizer assim, ardilosa do candidato Serra, porque depois de 3 meses tentando ganhar o voto para si e não conseguindo, patinava nos 30%,
eles acharam que com os boatos poderiam conquistar muitos votos para a Marina. Todos sabiam que no primeiro turno a Dilma estava disparada no público evangélico. E ela perdeu muito. Os evangélicos no Brasil são mais de 40 milhões. Ela perdeu muito entre os evangélicos e esse voto foi todo para a Dilma. Havia uma esperança do candidato Serra de que esse voto fosse fazer aquele voto ricochete. Vai para a Marina, no segundo turno ela não está, volta para mim. Agora, isso foi revertido por uma ação muito importante da coordenação de campanha da Dilma, do Lula, da própria candidata e também das forças políticas que a apoiavam e que tem uma interlocução com o meio religioso, evangélico e católico. Senador Marcelo Crivella, muito obrigado por falar conosco direto de Brasília. O senador que sai agora dos estúdios da Record e corre lá para o hotel para daqui a pouco ouvir a presidente eleita. Obrigado, senador. Uma boa noite para o senhor, hein? Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigado.